Então, começou a gravar. Então, bom dia, agora gravando, né? Então, gente, vamos começar hoje. Eu já, de início, já vou colocar para vocês que hoje é um tema muito difícil, né? Eu vou já começar a compartilhar aqui nossa tela. Estão vendo? Aula 6? Sim. Tá, então, hoje é um tema bem difícil, né? Um tema muito complexo, mas essencial à nossa fé, né? Que, na verdade, nós começamos a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, vamos começar com uma oração, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o nosso último encontro foi muito importante no sentido de que nós estávamos falando sobre a humanidade decaída, né? Sobre a nossa situação no mundo, né? Com o pecado original, houve aquela separação, né, entre Deus e o homem, né? Então, Deus criou o homem bom, criou o homem para ser feliz, criou o homem para nunca morrer, né? O plano de Deus era que nós nunca experimentássemos a morte, né? Nós não sabemos como seria isso, né? Como se na prática seria isso, porque o pecado original aconteceu, mas o plano de Deus inicial era esse, né? O plano de Deus é esse, né? Nós nunca experimentássemos a morte. E a morte nada mais é do que a separação da alma do corpo, né? A alma do corpo são separados. Essa separação não era para existir, né? Como nós vimos no encontro passado, nós somos uma unidade de corpo e de alma, né? O ser humano é corpo e alma. Não é só alma, nem é só corpo. É corpo e alma. E, acidentalmente, nós temos a separação na morte. E isso não era para acontecer. Os planos de Deus eram maravilhosos no sentido de que nós viveríamos para sempre em comunhão com Ele. Só que, como houve o pecado original, como houve essa separação, né? E nessa separação de Deus com o homem, o que acontece? Nós, seres humanos, não conseguimos chegar até Deus sozinhos, por nós mesmos. Nós não conseguimos fazer aquela aproximação, aquela reaproximação de nos unirmos novamente a Deus. Então, Deus fez aquele plano maravilhoso, né? Que hoje nós vamos falar, né? Que a questão Deus, ele fez uma boa nova, né? E o que é a boa nova, gente? A boa nova é o anúncio de Cristo, o anúncio de Jesus Cristo. Por quê? Vejam bem, o que nós temos que ter em consideração agora é que essa humanidade decaída não consegue chegar por si mesma a Deus. Isso é um ponto essencial no cristianismo, tá, gente? Então, é um ponto essencial, que nós falamos já na aula passada, sobre o pelagianismo, né? O que foi essa heresia do pelagianismo? E é uma heresia que, saiba de uma coisa, tá, gente? Toda heresia, né, que aconteceu na história da igreja, ela nunca desapareceu por completo. Então, ela é condenada pela igreja, mas ela não desaparece por completo. O pelagianismo é aquela heresia
que nós falamos, que é aquela que diz que o homem, por si mesmo, consegue sua salvação. Ah, olha lá, nossa, a pessoa, ele sempre foi bonzinho, ele sempre nunca fez nada de mal, nunca matou ninguém, nunca roubou. Ah, ele está no céu. Calma aí, ele acreditava em Cristo? Ele teve a possibilidade de dizer sim para Cristo e negou a Cristo? Né? E mesmo assim, ele foi uma pessoa boa, tal, mas ele negou a Cristo. Perceba que o próprio Jesus disse, né, que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e porventura não for batizado, não será salvo. Por quê? A salvação é feita por Deus, gente. A salvação é feita por Deus, e isso é importantíssimo nós sabermos, né? Se nós temos uma humanidade decaída e nós precisamos nos reaproximar de Deus, nós precisamos da salvação, qual que é a boa nova? A boa nova é que o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Deus vivo, né? O próprio Filho do Deus vivo, ele veio habitar no meio de nós. O próprio Filho do Deus vivo, o próprio Filho de Deus, se fez carne, se fez homem, né? O fato do verbo se fazer carne, né? De Deus se tornar homem, isso é essencial e nós vamos ver isso hoje. Essa é a boa nova. Esse é o evangelho. O evangelho é isso. Boa nova significa evangelho. Lembra que a gente viu o encontro passado sobre o anjo, né? Anjo, ângelos, na verdade, é ângelos, né? Significa mensagem, né? E então o anjo é um mensageiro. A boa nova é o quê? É o evangelho. Evangelho é o quê? É uma boa nova, é uma boa mensagem, é uma mensagem maravilhosa. E qual que é a nossa boa nova? A boa nova é o anúncio de Jesus Cristo. Isso vai estar lá na questão 79 do compêndio. Qual é a boa nova para o homem? É o anúncio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morto e ressuscitado. E uma coisa muito importante aqui, gente. Morto e ressuscitado que aconteceu no tempo. A nossa fé, como nós dissemos já lá no início, não é uma fé num livro, não é uma fé... Não, é uma fé numa pessoa. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação divina. A revelação divina é o próprio Cristo. Ele se revelou, ele é a palavra de Deus. Como diz lá no começo do Evangelho de São João, né? E o verbo habitou no meio de nós. Por ele, tudo foi feito. Ele, o verbo se fez carne. Então, vejam bem, o catecismo, ele é muito, muito claro no seguinte sentido. No parágrafo número 423, ele é o resumo do Evangelho. Por quê? Que mostra, como nenhuma outra religião no mundo, que o nosso Deus, ele viveu no meio de nós, num lugar, num determinado ano, sob a determinada... que esse povo estava sob o governo de certas pessoas. Olha o que diz. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Vindo de Deus, descido do céu, veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Percebam, pessoal, que a nossa fé é baseada num fato concreto que aconteceu numa determinada época da nossa história. Não é, o nosso Deus não é um Deus abstrato. O nosso Deus se mostrou a nós na história. Então, isso é importantíssimo. E o anúncio da Boa Nova é o anúncio da vinda de Deus. É o anúncio da vinda daquele que veio reunir a humanidade. Nós vamos ver logo, logo, como que Jesus reuniu a humanidade com o divino.
com Deus, né? Mas o que é importante agora vocês notarem é que com essa boa nova, nasce em nós, ou deveria nascer em nós, aquele ardente desejo de anunciar a Deus. Por que aquele ardente desejo de anunciar a Deus, gente? Porque o que acontece? Quando a gente descobre que Deus se fez carne em Jesus Cristo, nasce em nós aquele ardente desejo de anunciar essa boa nova, de anunciar essa maravilha que Deus veio fazer por nós. E aí, nós retornamos à primeira aulinha lá que a gente teve, quando a gente fala do desejo do ser humano. E o desejo do ser humano é se unir com o infinito. O desejo do ser humano é aquele desejo que Santo Agostinho coloca muito bem nas Confissões. O meu coração é inquieto até repousar em vós. Porque nós temos o anseio pelo infinito, gente. Nós temos o anseio para que as coisas boas não se acabem, né? E aí, desse anseio, quando a gente mira errado, que aí é o pecado, lembra que eu disse que o pecado nada mais é do que errar o alvo? Quando a gente usa esse nosso anseio e mira esse nosso anseio em outras coisas que não são Deus, nós estamos pecando. Então, no caso, por exemplo, uma pessoa que é muito gulosa, por exemplo, é um vício que eu tenho que me policiar. O que é a gula? A gula é você fazer o quê? É você tentar saciar aquele desejo que é insaciável pelas coisas finitas, nas coisas finitas. Então, eu tento saciar aquele meu desejo que é insaciável, aquele buraco que está dentro de mim, com a comida. Então, assim, a gula não é simplesmente você comer um monte. A gula é você, e eu já disse isso, né? É você, assim, então vou para um restaurante que eu vou pagar R$1.000 por cabeça, né? Então tem aqueles restaurantes premiados em São Paulo, naqueles grandes chefes, que as pessoas vão lá para quê? Para comer um pouquinho de comida, assim, aquele come, nossa, vai tentar se saciar com aquilo, né? É você, nossa, mas essa comida, então você tenta se saciar com aquilo. Isso é você usar o seu desejo para um bem finito. Aí nós criamos o quê? Ídolos. Ídolos. E não usamos aqueles bens que são finitos, que acabam, como ícones para chegarmos até Deus. E aí que tá, né? Nós devemos ver e olhar e analisar as coisas e apreciar as coisas que Deus nos deu. Gente, Deus nos deu o prazer do paladar para alguma coisa. Por que Deus nos deu o prazer do paladar? Para que a gente aprecie aquela comida, né? Gente, não é ruim, pelo contrário. Mas Deus nos deu como um gostinho, sabe? Um gostinho do céu. Então, quando a gente... Aí é um exercício que eu estou falando porque esse é um vício que eu tenho, né? O da gula. Qual que é o exercício que eu venho fazendo atualmente? Há algum tempo já, né? De comer aquela comida e falar, nossa, Deus, muito obrigado por essa comida. Que coisa é uma maravilha isso aqui. Isso é o mínimo, é uma pontinha de nada do que eu vou ter no céu. É uma pontinha de nada da alegria que eu vou ter no céu. Por que eu tenho isso? Por quê? Porque é um desejo que nós temos que é insaciável, que esse desejo só pode ser saciado por Deus. Por isso que, a partir do momento que nós sabemos e conhecemos que Jesus Cristo se fez carne, o próprio Deus se fez homem, para nos fazer participantes da natureza divina, surge em nós aquele ardente desejo de anunciar. Aquela boa nova, de sair gritando para todo lado, de chegar, nos reunirmos aqui às 8h pouco da manhã, numa segunda-feira, que a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas para estar falando essa maravilha. Falar, gente, Deus se fez homem, ele veio morar no meio de nós, e esse é um ardente desejo que nós, então, convidamos a todos. Para quê? Nós convidamos a todos para entrar nessa verdadeira alegria que é a comunhão com Cristo. Entendem? Então, aí que está. Nós temos esse ardente desejo, é um desejo que arde, que
sai pelos poros, sai pelos poros. Isso tem que ver. Gente, o cristão, ele tem que ser reconhecido por essa loucura nossa. É loucura. São Paulo dizia a loucura da cruz. Essa loucura nossa de fazer o quê? De espalhar essa mensagem e falar, gente, a nossa felicidade está em viver com Cristo, em viver em Jesus, em viver em união com Ele. E isso, gente, é a finalidade da catequese. Tá? Então, eu não vou ler tudo isso, mas eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês lessem depois os parágrafos 426, 427, 428 e 429 do Catecismo da Igreja. Por quê? Aqui vai falar sobre a catequese. Sobre qual que é o papel do catequista, gente. É muito importantíssimo esses parágrafos, são importantíssimos esses parágrafos, porque vai falar aqui que o centro da catequese é Cristo. O centro da catequese é o Senhor. E que, está lá no 426, a finalidade da catequese é levar a comunhão, craseado até, levar a comunhão com Jesus. A finalidade da catequese não é nada mais além disso. É levar a comunhão com Jesus Cristo. E aí no 428, aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Gente, de novo, aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento de Cristo. Pessoal, eu venho insistindo nisso, estou parecendo um disco quebrado desde o início. Se nós não tivermos, nós, catequistas, o encontro pessoal com Cristo, não tem como nós ensinarmos o Cristo. Vocês estão entendendo? Se nós não tivermos esse encontro pessoal, se nós não vivermos intensamente esse desejo de estarmos a todo momento com Cristo, como que nós vamos falar para os nossos catequizandos de Cristo? Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém ensina aquilo que não conhece. Por quê? Porque isso, gente, é o quê? Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. Então, para nós entrarmos em comunhão com Cristo e podermos passar para os nossos catequizandos, é essencial que nós temos uma intimidade, né? Então, nós temos que para nós passarmos para nós levar a comunhão com Cristo, os nossos catequizandos, nós temos que ter intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? É algo, sim, essencial. Então, vamos lá. Passamos aí para o nome de Jesus. O que significa o nome de Jesus, gente? O nome de Jesus significa Deus salva. Se nós pegarmos no hebraico, Yeshua, né? Yeshua é Yahvé salva. Yeshua é Yahvé salva. Lembra que nós vimos nos encontros passados que o nome de Deus não era sequer pronunciado pelos judeus, pelo povo judeu, pelo povo de Israel? Esse nome Yahvé só era pronunciado uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Aonde? Pelo sumo sacerdote diante da Arca da Aliança. No Santo dos Santos. Sabe que o Santo dos Santos era totalmente inacessível, né? Somente o sumo sacerdote ingressava perante o Santo dos Santos, e lá ele pronunciava o nome Yahvé uma vez ao ano para a remissão dos pecados. Por isso que o nome de Jesus, que traz Yeshua, Yahvé salva, o nome de Jesus tem poder. É o que diz lá em Filipenses 2:9. Está lá no número 434, né? Que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E Paulo vai continuar. Por isso, diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Entenderam? Então, o nome de Jesus é maravilhoso. E aqui é uma coisa muito importante, gente. No 435,
lá no número 435, vai estar falando sobre a oração, né? Que o nome de Jesus é o cerne da oração. Percebam o seguinte, gente, até agora nós estamos falando o seguinte, ó, vamos resumir. A humanidade se separou de Deus com o pecado original. A partir daí, a humanidade é uma humanidade decaída, que nós temos a concupiscência, mesmo depois do nosso batismo, nós temos em nós, pela propagação do pecado original, a concupiscência, que é uma inclinação ao pecado, né? Com isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque nós, seres humanos, não conseguimos chegar direto a Deus. Por isso, Deus se fez homem em Jesus Cristo, que é Deus feito homem, para nos salvar. Por isso que o nome de Jesus tem poder. Por isso que o nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. E por isso que o nome de Jesus mesmo é o cerne da oração cristã. Por quê? O que é oração, gente? Vamos lá. O que é oração? A oração nada mais é do que um momento de intimidade com Deus. É um momento, dizia o Papa Bento XVI, a oração é o anseio de estar com Deus. É o anseio de nos unirmos com Deus, de termos aquela união nupcial com Deus. Essa é a oração. Por isso que a oração, ela precisa de silêncio. Ela precisa de recolhimento. Não sou eu quem está falando isso. É o próprio Jesus quem disse. Quando fores orar, entre no seu quarto, feche a porta. É o próprio Jesus que deu exemplo disso. Como que Jesus dava exemplo disso? Como que Jesus orava? Jesus se recolhia. Jesus se acordava, às vezes passava a noite em oração. Por exemplo, quando em situações muito importantes da missão de Jesus, por exemplo, no caso da escolha dos 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Por quê? A oração faz com que para nós orarmos, nós precisamos nos recolher. E o nome de Jesus, ele é o cerne da oração, né? E é uma coisa bem interessante aqui que o catecismo, lá no parágrafo 435, coloca, que é uma oração oriental, na igreja oriental. Olha o que diz. Que depois que eu li isso no catecismo algum tempo atrás, quando eu não tenho o que falar para Deus, quando eu estou assim, que eu tenho que ficar em silêncio para escutar a Deus, ou que eu não, mesmo ficando em silêncio, eu não, porque a gente sabe, né, gente? A gente fica em silêncio, é difícil ficar em silêncio, é difícil a gente parar. Quando a gente fica em silêncio, já começa a vir pensamentos, né, de todo lado. Começa a ter um pensamento aqui, nossa, mas o que eu vou fazer de almoço? Nossa, o que eu tenho que fazer no meu trabalho e tal? O silêncio é difícil. Então, quando eu estou nessa fase, assim, porque é difícil entrar num momento de silêncio mesmo, assim, de silenciar o coração e deixar Deus falar. Essa oração aqui, que está no 435 do Catecismo, ela ajuda muito, porque a gente pode repetir essa oração. Assim, ó. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Percebe? É uma oração tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, porque nós estamos afirmando tudo da nossa fé aqui. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. Tem piedade de mim, que sou pecador, que eu preciso me unir contigo novamente, porque eu sou pecador. Porque o que é ser pecador, gente? Ser pecador é aquele que erra o alvo toda hora. Vocês estão entendendo? Se a gente não tiver a ajuda de Deus, do Espírito Santo, o nosso arco sempre vai estar torto. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para quê? Para direcionar. Tem piedade de mim, pecador, porque eu sempre erro o alvo. Eu sempre crio ídolos. Em vez de buscar a união com o eterno, eu busco a união com aquilo que acaba. Então eu preciso da ajuda. E o nome de Jesus não precisa nem ser essa oração oriental. Aqui o catecismo até fala, né? Só o nome de Jesus. A Santa Joana d'Arc, diz o catecismo aqui, ela morreu apenas falando Jesus. 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 É uma oração. Por quê? O nome de Jesus significa Deus salva.
Mas Jesus também tem Cristo. Gente, não confundo, tá? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Às vezes alguns alunos na catequese falam assim, mas professor, é Jesus e o sobrenome é Cristo, então a Maria de Cristo, José, pai adotivo de Jesus, de Cristo? Não, não, não. Cristo, gente, significa, Cristo vem do grego, né, Christos, e é do hebraico Messiah, né, Messiah, né, Messias, que significa o quê? Ungido. Ungido é aquele que foi ungido, que é consagrado por Deus, né? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter o quê? Os reis eram ungidos. Vê que Samuel ungiu o rei Davi, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, e era raro, mas os profetas eram ungidos também, né? E Cristo, ele veio o quê? Gente, isso é uma coisa que nós temos que entender. Lembra quando a gente falou lá que a palavra de Deus foi plenamente cumprida em Jesus Cristo, porque Cristo, né, o próprio Senhor, é a palavra de Deus. Quando nós vemos o Antigo Testamento, foi quando eu comentei com vocês sobre a questão da tipologia, aquelas figuras do Antigo Testamento, que são figuras históricas, tá? Elas, na verdade, eram sempre, todas elas, figuras importantes, eram tipos que prefiguraram o Cristo. Prefiguraram quem? Prefiguraram o próprio Jesus, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Adão, Jesus é um novo Adão. Eu vou falar mais disso hoje. Por que Jesus é um novo Adão? Né? Porque enquanto o primeiro Adão desobedeceu, o novo Adão obedeceu. Jesus é um novo Moisés. Enquanto Moisés, ele traz a lei, né? Jesus, ele veio dar pleno cumprimento à lei. Estão vendo? Então, assim, Jesus, ele traz em si mesmo, né? Ele é ungido. Então, ele é ungido por quê? Ele é ungido porque... Saiu o compartilhamento de tela, gente? Tá, a compartilhamento de tela tá ainda, né? Saiu. Saiu. A Nádia Saiu? a Nádia, acho que ela colocou alguma coisa ali. Tá, então deixa eu... Calma aí, então deixa eu... É que tá aparecendo que a Nádia que está apresentando. Ah, tá, então calma aí. Mas o seu compartilhamento ainda estava numa tela pequenininha, então não parou o compartilhamento, é que só mudou de... E agora? Voltou para todo mundo? Sim? Tá bem pequenininho. Tá pequenininho? Então vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, só um pouquinho. É o mais importante para a gente. Compartilhar que a Nádia colocou alguma coisa para compartilhar aqui. Deu? Voltou. Deu, tudo certo. Beleza, então. Tudo certo. Tá bom, então. Então, beleza, gente. Então, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, na verdade, cumprir, dar, na verdade, pleno cumprimento ao Antigo Testamento, né? Então, os reis do Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, foram todos tipos de Jesus, né? Então, Jesus, ele é rei, sacerdote e profeta. Nós somos uma nação de reis, sacerdotes e profetas a partir do momento que nós somos batizados. Tudo bem? Então, a partir disso, gente, o que acontece? Nós temos o quê? Nós temos Cristo como um ungido, né? A palavra Cristo significa ungido, é o Messias, é aquele que era esperado. Então, uma coisa muito importante aqui no catecismo é que o fato do Cristo ser o Messias, isso é uma coisa muito importante.
Vocês sabem, né, gente, que o povo judeu esperava o Messias que os libertaria do jugo romano. O povo judeu esperava o quê? Um Messias libertador, político, que iria, na verdade, fazer o quê? Libertar o povo politicamente, na terra, né? E o que acontece? O 439, o parágrafo 439, explica isso. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por alguns de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. 440. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por isso, grifem isso, gente. O verdadeiro sentido da realeza só se manifestou do alto da cruz. O verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. Servo sofredor. Somente após a sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a esse Jesus que vós crucificastes. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. O fato de Cristo, Jesus ser o Messias, ser o Cristo, significa que ele é o servo sofredor, que veio nos redimir, que veio nos reunir, tá bom? Aí a gente vai passar para um outro ponto que é importantíssimo, né? Que Jesus é o Filho único de Deus, está lá na questão 83. Jesus é o Filho único de Deus, por quê, gente? Ele é o centro da pregação apostólica, né? Como diz na questão 83, os apóstolos viram a sua glória como Filho único da parte do Pai. Está lá em João 1,14. Gente, Jesus é o Filho único de Deus, por quê? Ele é unigênito. Agora presta atenção nessas palavrinhas, tá? Ele é unigênito e não primogênito. O que é unigênito? É o único filho. Não é o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro de muitos. Entendem? Ah, mas nós não somos todos filhos de Deus quando nós fomos batizados? Sim, nós somos todos filhos de Deus quando nós somos batizados. Mas filho de Deus, por natureza, é Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Tá? Então, Jesus é filho de Deus por natureza. E nós somos filhos de Deus por adoção. Quem tiver com o catecismo na mão, abram lá o 1265. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. De novo, o batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina e membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. Então, é em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus, entendem? Olha a diferença. Porque ser filho de Deus por natureza é só Jesus. Por isso que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Tá? Seu único Filho. Então, nós somos filhos de natureza, filhos de Deus, por adoção no batismo. Quando nós fomos batizados, nós entramos no mistério redentor de Cristo, morrendo com ele e ressuscitando com ele. Isso é muito importante para que a gente
tenha isso muito certo para nós, porque é o motivo da nossa salvação, gente. Nós não tomamos consciência que somos filhos de Deus. Nós não tomamos consciência. Nós nos tornamos filhos de Deus. Isso, quem tiver curiosidade e ver uma catequese do Papa Francisco, eu até tentei aqui colocar o vídeo, mas não consegui colocar o vídeo aqui, tá? Eu não consegui colocar o vídeo. É uma catequese do dia 8 de setembro de 2021. 3 anos atrás. O Papa Francisco é uma catequese sobre a Carta aos Gálatas, é a catequese número 8, que fala sobre somos filhos de Deus. E olha o que o Papa Francisco diz. Como eu não consegui colocar o vídeo, eu vou ler uma parte da catequese, né? Em pleno acordo com o evangelista João, São Paulo evidencia que a fé em Jesus Cristo permitiu que nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus e também seus herdeiros. De novo, olha, em pleno acordo com o evangelista João, Paulo evidencia que a fé em Jesus Cristo permitiu que nos tornássemos. Gente, o verbo tornar é você modificar a sua própria natureza, vocês estão entendendo? Jesus é, por natureza, filho de Deus. Nós nos tornamos, por adoção, filho de Deus. A nossa natureza se modifica, como diz lá no 1265, que eu acabei de pedir para vocês lerem, nós nos tornamos uma criatura nova. E o Papa Francisco continua. Nós, cristãos, damos frequentemente por certo esta realidade de ser filhos de Deus. Ao contrário, é bom recordar sempre com gratidão o momento em que nos tornamos tais, o do nosso batismo, para viver com maior consciência o grande dom recebido. Aí o Papa faz isso, ele fala o seguinte, gente, se eu perguntasse hoje, quantos de vocês sabem a data do próprio batismo? Penso que não haveria muitas mãos levantadas. No entanto, trata-se da data no qual fomos salvos, a data em que nos tornamos filhos de Deus. Agora, aqueles que não sabem o dia do seu batismo, pergunta ao seu padrinho, sua madrinha, seu pai, sua mãe, quando fui batizado? Quando fui batizada? E lembrai-vos dessa data todos os anos. É a data que nos tornamos filhos de Deus. Aí o Papa pergunta lá, concordais? Fareis isso? Né? Por quê, gente? Porque, não sei se vocês se lembram, mas infelizmente não pegou no nosso grupo de catequistas. Uma vez eu pedi para todo mundo falar a data de batismo. Para gente, porque todo ano tem lá, todo dia, na verdade, que tem aniversário de algum catequista, aniversário de nascimento, né, de cada catequista, é dado parabéns e tal. Mas o aniversário de batismo? Nós temos que voltar essa comemoração, que, na verdade, é a comemoração por excelência do nosso nascimento em Cristo, onde nós nos tornamos pessoas novas, criaturas novas, gente. Então, esse é o recado que o Papa Francisco nos deu e nos pede, né? Que é o que a nossa igreja coloca, porque tudo aquilo que nós estamos falando hoje, né? Jesus é o Filho único de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E, não, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Senhor, gente, a palavra Senhor vem do nome de Deus mesmo que foi revelado a Moisés, Yahvé. Yahvé, traduzido para o grego, é Kyrios, né? Como os judeus, eles não falavam o nome Yahvé, eles começaram a falar o nome o quê? Adonai. Tá? Então, eles falavam Adonai. Que no Evangelho foi escrito Kyrios. Por que no Evangelho? Porque vocês sabem que todos os Evangelhos foram escritos na língua grega, tá? Os Evangelhos foram escritos em grego, que era o inglês da época, tá, gente? Por mais que a gente pense que era o latim, não, era o inglês da época. O grego era mais disseminado, né? Na época. O latim era a língua oficial romana e tudo, mas o grego era muito disseminado, né? Então, os evangelhos foram escritos em grego. E o que acontece? O que é o Senhor? O que é o senhorio de Cristo, gente? É a soberania divina. A soberania divina é o quê? É o poder. Deus é todo poderoso.
Jesus é todo-poderoso. Quando nós falamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos que Jesus é todo-poderoso. Por quê? E Jesus mostrou isso. Por que Jesus mostrou isso? Ele mostrou isso, gente, na própria natureza. Jesus, ele acalmava a tempestade. Jesus, ele mandava nos demônios. Jesus, ele redimia os pecados. Então, gente, Jesus é nosso Senhor e ele demonstrou isso. Percebo que no Evangelho de João, os milagres de Cristo são chamados de sinais. São sinais de que ele era... Por que sinal? É um sinal, o milagre nada mais era do que um sinal do senhorio de Cristo. Quando Jesus, ele curava o cego, curava o coxo, curava o leproso, o que ele estava mostrando? Que ele tem um senhorio sobre a natureza. Ele tem um senhorio sobre as coisas criadas. Se Jesus faz isso, ele é o Senhor. Quando Jesus expulsava os demônios, ele tem um senhorio. Prestem, gente, presta atenção. Ele tem um senhorio sobre as coisas criadas visíveis. Lembram a aula passada? As coisas visíveis. E quando Jesus expulsava os demônios, ele tem um senhorio sobre as coisas invisíveis. Olha que coisa. E quando Jesus fala para Pilatos, se eu quisesse, se fosse a vontade do meu Pai, que anjos desceriam aqui e me libertariam. Né? Porque ele tem um senhorio sobre as coisas visíveis, sobre as coisas invisíveis e o poder de perdoar os pecados, que foi repassado, foi transmitido para a igreja, para os sacerdotes. Poder de perdoar os pecados. Porque, como nós já vimos, né? É uma nova... Gente, a partir de Cristo, ele veio fazer uma nova criação. Ele veio recriar o mundo na graça. Veio recriar aquilo que foi perdido na graça. Tudo bem? Então, nosso Senhor, ele tem um poder sobre a morte também. Né? E aí, com a sua própria ressurreição e no decorrer da missão de Cristo, né? A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, da viúva de Naum, né? Naim, né? Todas essas ressurreições, não, na verdade não era a ressurreição no sentido da ressurreição dele, né? Só a ressurreição de Cristo, gente, que Cristo teve depois da sua morte, só Nossa Senhora já experimentou, né? Que ela foi ressuscitada, está na glória celeste, tá bom? Então, essa é quando a gente fala Senhor, tem tudo isso englobado, tudo bem? Então, que foi concebido pelo poder, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Passamos para essa linha agora, tá, gente? Então, nós estamos lá. Por que o verbo se fez carne? A partir do parágrafo 456 do Catecismo e no compêndio, é a partir do número 85 do compêndio. Por que Jesus se fez carne, gente? Então, isso é muito importante. Nós temos aqui, o Catecismo, ele nos dá 4 respostas por que Jesus fez carne. Primeiro, para nos salvar. Então, vocês vão ver lá, no 457, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Então, a morte de Jesus expiou nossos pecados, né? Segundo, para que conhecêssemos o amor de Deus, né? Como diz lá no 458, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma coisa é falarmos assim, Deus veio para nos salvar. Ele nos redimiu. Esse é um motivo para porque o verbo se fez carne, para nos reconciliar novamente com Deus. Mas tem uma outra. Não é simplesmente, ele não simplesmente não veio pagar juridicamente uma dívida que nós tínhamos. Vocês estão entendendo? Não é só isso. Deus veio mostrar que ao pagar pelos nossos pecados, ao expiar os nossos pecados, ele demonstra o amor dele por nós. Porque não há
prova de amor maior do que dar a vida por seus próprios, pelos seus amigos, é o que disse Jesus. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelos seus amigos. É o que nós cantamos lá na Quinta-feira Santa, né? Prova de amor maior não há, né? É só cantando aquela prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É isso. Jesus veio nos mostrar o amor de Deus, né? E para ser o nosso modelo de santidade. O que Cristo disse? Aquilo que eu estou fazendo, o que ele fez, né? Ao dar a vida pelos seus amigos, ao lavar o pé daqueles que não mereciam lavar os pés, ter os pés lavados, ele falou, vocês têm que agir assim, né? Ele é o modelo da nossa santidade. Por isso que tem aquele livro basiquinho, né? Excelente, maravilhoso, A Imitação de Cristo. Porque é o modelo da nossa santidade. É o que diz lá o 459. Ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Então, gente, qual que é o modelo que Cristo vem nos dizer? Vem nos mostrar. Nós temos que nos ofertar. O amor, todo mundo fala de amor, né? Na igreja hoje fala, nossa, o amor é aceitar tudo. Não! Não é. Pelo contrário, o amor é doação. O amor é morrer para mim mesmo pelo outro. Muitas vezes morrendo pela verdade. O amor, por exemplo, não é chegar e passar a mão na cabeça do pecador e falar, não, Deus te perdoa, tá tudo certo, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Não. O amor é nós reconhecermos que nós somos pecadores, nós necessitamos da graça de Deus, nós necessitamos dessa salvação de Cristo, nós necessitamos morrer também para os nossos vícios, como Jesus morreu por nós. Isso é amor. E morrer pelo nosso irmão. Nós que somos casados, morrer pela nossa esposa, morrer pelo nosso esposo, morrer pelos nossos filhos. É doação inteira de nós mesmos. Esse é o modelo de santidade. E também, Jesus veio para nos tornar participantes da natureza divina. E isso já lemos agora, no 1265, né? Que o batismo e a união com Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Gente, e aqui eu faço questão de ler o 460, por quê? Olha o que diz o 460. O verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esse participantes da natureza divina está lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. E aqui vem uma citação de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele foi discípulo de São Policarpo, porque, por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista. Tá? Então, Santo Irineu de Lyon é muito próximo da era apostólica. E olha o que diz Santo Irineu de Lyon. Esta é a razão pela qual o verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Esta é a razão pela qual o verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Percebam que é bem isso. Nós não tomamos consciência, nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Por isso que o batismo é uma data maravilhosa. Né? Aqui, olha o que diz Santo Atanásio. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Isso é um escândalo para as outras religiões. É um escândalo. Mas para nós não. Jesus se fez homem para nos tornar Deus. E aqui uma última citação de Santo Tomás de Aquino, que o Catecismo coloca. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade,
assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Assumiu a nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Gente, nós somos uma raça de deuses. Nós, a partir do momento do nosso batismo, já deveríamos, aí sim, ter consciência. A partir do momento do nosso batismo, nós aí deveríamos ter consciência que a partir desse momento, nós já somos participantes da natureza divina. Gente, por que fala que a partir do batismo nós nos tornamos membros do corpo de Cristo? É porque efetivamente nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E efetivamente, como Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. Quando Jesus fala isso, ele está falando da igreja, que é um povo santo. A igreja militante já é a vivência do céu aqui na terra. E como eu já falei nas outras aulas, eu acho, a vivência do céu é quando nós sentimos, não sentimos no sentido de meramente sensação, quando nós vimos, quando nós vivemos os dons do Espírito Santo. A mansidão, o temor de Deus, todos esses dons do Espírito Santo fazem o quê? Fazem que nós vivamos o céu na terra, mesmo nas dificuldades. Por isso que os mártires, eles iam ser martirizados, eles iam morrer com alegria. Vocês acham que hoje, agora vamos fazer uma reflexão, vocês acham que hoje nós temos a coragem dos mártires? Essa coragem não é uma coragem humana, gente. Isso é dom do Espírito Santo. É dom do Espírito Santo. Nós teríamos hoje coragem de morrer por Cristo, de morrer pela verdade. Então, nós estamos, por exemplo, vivendo no mundo que fala que homem pode virar mulher e mulher pode virar homem. Nós temos coragem de falar, não, Deus nos criou homem e mulher para que, com a nossa união, nós fôssemos um sinal da união de Cristo com sua igreja. E somente com a união entre homem e mulher que nós somos o sinal da união de Cristo com sua igreja. Nós temos coragem de falar isso? Porque hoje, eu digo para vocês, se a gente falar isso nas ruas, sabe o que pode acontecer? Nós podemos ser presos por homofobia. Como assim você está desigualando a união do homem com a mulher com uma união entre homem e homem ou mulher e mulher? Vocês estão entendendo a gravidade do que nós estamos vivendo hoje? E o quão fraca é a nossa fé? Por isso que nós estamos falando. Jesus nos fez tornar participantes da natureza divina para que nós testemunhássemos. Vocês sabem o que significa a palavra mártir? A palavra mártir significa testemunha. O martírio é testemunha. Por isso que o sangue dos mártires eram semente de novos cristãos. Nós não podemos fugir à verdade, gente. Nós não podemos fugir à verdade. Então, são coisas assim que hoje em dia, no mundo, nós, católicos, estamos perdendo nós estamos sendo infiéis. A partir do momento que nós negamos a verdade. Tá? Nós estamos sendo infiéis. Então, pessoal, é muito importante isso. É de uma profundidade que, se fôssemos continuar, eu tenho que passar para o outro tema, mas é algo muito sério. Nós vamos ter nós ainda estamos no número 400, nós vamos chegar hoje no 483, até o 483 do catecismo, ainda nós temos muito tempo para tratar sobre isso, que essa reflexão vai estar na linha de todo o catecismo, tá? Na linha de todo o catecismo, principalmente quando nós formos falar da vivência em Cristo. Mas, para vocês terem uma noção teológica daquilo que nós somos, tá? Nós somos participantes da natureza divina, já aqui, em Cristo, tá? A partir do nosso batismo. Vamos lá. O que é a encarnação?
aí que vem. Aí nós vamos agora entrar na parte complicada da coisa, porque é muito teológico, e que Deus me ilumine agora para tentar mostrar para vocês o que o catecismo nos ensina, o que a igreja nos ensina. Então, a encarnação, gente, nada mais é do que a união, tá, da natureza divina com a natureza humana na pessoa divina do Verbo. Tá? Então, de novo, a encarnação é a natureza divina. Vocês viram que eu coloquei um quadradinho só, tá? A natureza divina com a natureza humana unida na pessoa do Verbo. Tem um nome difícil isso, tá, gente? Chama união hipostática. Por que união hipostática? Porque a palavra hipostática vem do grego hipóstasis, que significa pessoa, tá? Então, vejam bem, nós temos aqui duas naturezas e uma pessoa, tá bom? Duas naturezas unidas e uma pessoa, na pessoa de Jesus. Então, a pessoa de Jesus, gente, a pessoa de Jesus, isso é importantíssimo. A pessoa divina do Verbo, tá? Então, a pessoa divina do Verbo, que é Jesus, né? A pessoa divina, Jesus, ele é verdadeiro Deus, natureza divina, e verdadeiro homem, natureza humana. É uma pessoa divina e duas naturezas. Uma pessoa divina e duas naturezas. Isso é a união hipostática, tá, gente? Então, vou tentar explicar melhor agora. Para a gente entender isso, nós temos que ver o seguinte. Temos a seguinte pergunta. Nós temos duas perguntas para responder aqui. Então, a primeira. Quem sofreu por nós? Quem sofreu por nós? A pessoa divina. O que sofreu? A natureza humana. De novo. Quem sofreu? Quem? Quem? A pessoa que sofreu. Quem sofreu? Quem sofreu foi a pessoa divina. A pessoa de Jesus sofreu por nós. O que sofreu? A natureza humana sofreu. Tá? Então, assim, por que que isso é importante, gente? Porque nós temos uma regra básica, vou colocar assim, regra, né, entre aspas, tá? Que é o seguinte, o que não foi assumido, não foi redimido. De novo, o que não foi assumido, não foi redimido. Vamos lembrar. Com o pecado original, houve a separação entre Deus e a humanidade. Para nos unirmos novamente, somente Deus, o ser humano, por sua própria força, aí nós fugimos do pelagianismo, né? Por sua própria força, não consegue se aproximar e se santificar. O ser humano não se santifica. Pode se esforçar, pode falar o que for, e nós vamos voltar a esse tema quando a gente for falar das outras religiões. Não é o momento agora, mas o catecismo fala especificamente disso. Mas o ser humano não se santifica. É só o Espírito Santo, né, que vai nos santificar. Por que o Espírito Santo? Porque é o santificador, mas, na verdade, a trindade toda que nos santifica, tá? Então, tudo bem. Houve essa separação. Gente, com a encarnação, presta atenção no que eu estou falando. Com a encarnação, houve no ventre de Nossa Senhora um casamento entre Deus e a humanidade. Vou repetir. Com a encarnação, houve. Vou voltar aqui na tela da encarnação. Com a encarnação, houve no ventre de Nossa Senhora um casamento da natureza divina com a natureza humana. Houve um casamento de Deus com os homens, na pessoa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que o próprio Cristo é o casamento. Não sei se vocês entenderam, mas no ventre de Nossa Senhora, Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é uma pessoa divina e duas naturezas, natureza humana e natureza divina, teve um casamento entre o céu e a terra. No ventre de Nossa Senhora, por isso que São Luís Grignon de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele fala que o ventre de Nossa Senhora é o molde da santidade, onde os cristãos podem se voltar ao ventre, pode pedir para entrar no ventre de Nossa Senhora, porque no ventre de Nossa Senhora houve o verdadeiro casamento, houve a verdadeira união, a reunião, na verdade, entre Deus e o homem, a união de Deus e o homem em Cristo. Então, isso é muito importante, porque aquilo que não foi assumido não foi redimido. E Deus assumiu toda a humanidade em Cristo. Toda a humanidade, tá? Por isso que nós chamamos Maria de Arca da Aliança. Por isso nós chamamos Maria de Arca da Aliança. Ela recebeu dentro de si o próprio Deus, né? E as pedras, gente, as pedras, vamos pensar, as pedras do Decálogo, né? As pedras é algo criado, que trouxe nela a inscrição divina. Né? Lembra que eu falei das Sagradas Escrituras também? É a mesma coisa. As Sagradas Escrituras é o quê? Foram escritas por homens, pelos agiógrafos, né? Com inspiração direta do Espírito Santo. Aquilo que foi escrito foi tudo querido por Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí que entra, gente, as heresias. Ó, não vai dar tempo para a gente falar de todas as heresias, né, com detalhes, tá? Mas isso vai estar lá a partir do 465 do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós temos as heresias. Então, quando a gente fala das heresias, então, primeira heresia, o docentismo gnóstico, está lá no 475. O que é o docentismo gnóstico, gente? Eles falavam o seguinte, porque os gnósticos, eles falam que a matéria, eles trabalham, a matéria é ruim, a matéria é mal, né? E nós cristãos, pelo contrário, a matéria é boa, tudo foi criado por Deus, né? O mal, ele veio após o pecado, né? Até tem um autor que eu sempre falo dele, eu sempre vou comentar dele, o Christopher West. Ele fala o seguinte, ele tem uma frase assim, o diabo não possui a sua argila. O diabo não possui a sua própria argila. Por que a argila? Porque é uma alusão à criação do homem, né? Que Deus pegou do pó da terra, né? Da argila, e soprou e criou o homem, né? O diabo não criou nada. Os gnósticos pensam isso. Então, o docentismo gnóstico falava o quê, gente? Que Jesus só tinha uma aparência de homem. Que, na verdade, era tipo um holograma, sabe? Jesus é tipo um holograma, assim, que apareceu e vivia e tal, mas não era um homem de verdade. Então, era uma heresia que foi combatida. A outra heresia, o adocionismo. O adocionismo, que foi combatido lá no século III, o Paulo de Samosata, tá lá, né? O que é o adocionismo? Que Jesus era filho de Deus por adoção. Que, na verdade, ele tomou consciência disso e tal, que seria filho de Deus, lá no momento do batismo, lá perante João Batista, e veio a pomba do Espírito Santo, e aí, nossa, é verdade, eu sou filho de Deus, beleza. Isso que dizia, é uma heresia, que Jesus, na verdade, ele sempre foi Deus, na eternidade. O Verbo eterno se fez homem, assumiu a humanidade, tá? Então, adocionismo também é uma heresia. O arianismo, gente, o arianismo foi uma heresia, pasma, era uma heresia que acontece?
ela era muito disseminada na igreja na época. Muitos bispos falavam isso. O que é o arianismo? O arianismo veio de um bispo, Ário, que inclusive no concílio de Nicéia, que foi condenado no concílio de Nicéia, né, esse erro, que falava o seguinte, que Deus, que Jesus era como se fosse uma criatura, tipo um semideus. Jesus é como se fosse um semideus, mas não era da mesma natureza do Pai. Entendem? Então ele vai negar a Trindade. Hoje, nós temos algo meio, não é um arianismo assim, pura e simplesmente arianismo, mas, por exemplo, os testemunhos de Jeová estão nessa situação. Eles não acreditam que Jesus é da mesma natureza do Pai. Da mesma natureza que eles falam de Jeová, né? Então, os Mormons também estão mais ou menos nessa área. Eles não acreditam na Trindade. O arianismo ele foi condenado. E aí tem uma história, né? Que no concílio São Nicolau, né? Que é o conhecido Papai Noel, bate. Tem até uma imagem, uma pintura interessante. Ele dando um soco na cara de Ário. Porque a coisa era tão assim. Como assim você vai negar que Deus se fez carne, né? Que o próprio Deus se fez carne. Então, o arianismo era outra heresia. Aí nós temos o nestorianismo, né? Que foi combatido lá no concílio de Éfeso, em 431. Aí, para vocês entenderem, gente, os concílios, eles vão surgindo quando? Os concílios vão surgindo quando dentro da igreja começa a haver divergência no que se refere à fé, aos costumes, entendem? Os concílios eles aparecem quando? Eles vêm para, como eu já falei lá na primeira ou na segunda aula, sobre o concílio de Jerusalém, lá no início do cristianismo, onde eles estavam discutindo sobre a circuncisão ou não dos pagãos que se tornavam cristãos, né? Por quê? Porque eles vão, em concílio, sob a inspiração do Espírito Santo, a igreja decide e clarifica a fé. Porque a revelação toda acabou no último apóstolo, né? São João. No último apóstolo vivo acabou a revelação. Então a igreja vai fazendo o quê? Ela vai tornando clara a fé. Não, a revelação diz isso. A revelação diz que Deus é o quê? Se fez homem. O nestorianismo, gente, ele via em Cristo uma pessoa humana unida a uma pessoa divina. Ele não via a pessoa divina assumindo a natureza humana e a natureza a pessoa divina que une em si a natureza humana e a natureza divina. Lembra do nosso esquema, né? Que eu coloquei lá. Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? É uma pessoa e duas naturezas. O nestorianismo falava de duas pessoas e duas naturezas. Tanto é que o Nestório era quem, gente? O Nestório era o patriarca de Constantinopla. Ele não aceitava chamar Maria de mãe de Deus. Ele não, porque mãe de Deus em grego é Theotokos, né? Ele queria chamar Maria, sabe do quê? Christotokos. Tá? Christotokos. Por quê? Para ele seriam duas pessoas e duas naturezas. Por que Christotokos? Porque ele queria só a natureza do ungido, né? Ela é mãe do ungido, é mãe daquele que foi ungido e tal. E não mãe de Deus. Por isso que o título quando a gente fala Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, o título Mãe de Deus, gente, vai estar no Concílio de Éfeso, né? Principalmente Theotokos. Então, Theotokos por quê? É a mãe do Senhor. Ela é mãe. Porque Maria, uma coisa importante, tá, gente? Quando a gente fala Maria é mãe de Deus, nós não estamos falando que Maria é mãe já da eterna pessoa de Jesus Cristo. Gente, porque Jesus Cristo é eterno. Jesus é eterno. É a palavra, é o verbo que se fez carne.
Mas como é uma pessoa que tem natureza humana e natureza divina, que não se confundem, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, Maria, que é mãe dessa pessoa, Maria é mãe de Deus. Entenderam? Maria é mãe de Deus, porque Maria é a mãe da pessoa. A pergunta que nós falamos, quem sofreu? A pessoa de Jesus Cristo. O que sofreu? A natureza humana. Lembra? Quem sofreu? A pessoa de Jesus Cristo. O que sofreu? A natureza humana. Maria é mãe de quem? De Jesus. E ela pariu o quê? A natureza humana de Jesus. Maria é mãe de quem? Nós não perguntamos Maria é mãe do quê? É ou não é? Nós perguntamos Maria é mãe de quem? Maria é mãe de Jesus. Quem é Jesus? É Deus. Então Maria é mãe de Deus. Isso é muito legal para a gente discutir com protestante, né? Porque os protestantes, eles aceitam os primeiros concílios. Inclusive o concílio de Éfeso. Eles aceitam. Né? Então, mas quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus. Mas Maria não é mãe de Deus. Como não? Jesus não é Deus? Então, Maria é mãe de quem? De Jesus. Então, se você fala que Maria não é mãe de Deus, você está negando falar que Maria é mãe de Jesus. Entendem? São detalhes que não são meros detalhes. São detalhes importantíssimos, que fazem parte da essência da fé. E aí nós temos uma outra heresia aqui que eu quero comentar com vocês, que é o monofisismo, está lá no 467, né? Que falava que havia só uma natureza e uma só pessoa. Olha o que dizem aqui, gente, esses monofisistas. Eles diziam o seguinte, que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo e assumida por sua pessoa divina. Olha o que eles dizem que a natureza humana cessou de existir. E se a natureza humana cessa de existir, nós não somos salvos. Isso é muito importante a gente entender. Se a natureza humana cessa de existir, nós não somos salvos. Porque Jesus, ele tem uma natureza humana. Ele é verdadeiramente homem também. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E nisso vai ser importante o que diz o concílio de Calcedônia. Isso vai estar na questão número 88 lá do compêndio, né? Que confessa o seguinte, o concílio de Calcedônia. Um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade. Os monofisistas, eles falavam basicamente o seguinte, que a natureza humana é como se fosse uma gota de tinta. Imagina uma gota de tinta você pinga uma gota de tinta no mar da divindade. E que, na verdade, a divindade, ela dissiparia aquela gota de tinta, você não viria mais aquela gota de tinta. Então, o que aconteceria? Aquela humanidade se dissiparia. Na verdade, se perderia dentro da divindade. E não é isso que nossa igreja ensina. Nossa igreja ensina que nós somos verdadeiros, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A humanidade não sumiu aqui. Então, continua aqui. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza do Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, da mesma natureza que nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, ou seja, é eterno. E nestes últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Maria pariu a humanidade de Cristo, mas pariu quem também? Pariu a pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, gente, isso é importantíssimo. Por quê? Porque o que nós vamos ver agora é o seguinte, a natureza humana de Jesus é feita de corpo, de alma, que tem inteligência, tem vontade.
Gente, isso é importantíssimo porque quando a gente fala que é a Eucaristia, nós temos o quê? Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Vou repetir. Na Eucaristia nós temos o corpo, sangue, alma. Nós estamos aqui falando da natureza humana. Corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que corpo, sangue e alma é a natureza humana de Cristo. E a divindade é a natureza divina. Na Eucaristia, nós temos Jesus por completo. Corpo, alma, corpo, sangue, alma e divindade. E a alma, gente, Jesus tinha uma inteligência humana, Jesus tinha uma vontade humana. E isso é muito, muito importante que vocês leiam lá no 470. Isso é muito importante, parágrafo 470, tá? Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, olha aqui, foi assumida, não aniquilada, a igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade e do corpo humano de Cristo. Olha aqui, gente. Uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. Não se aniquilou a natureza humana. Por quê, gente? Porque Jesus, ele tinha que nos redimir, assumindo ele, como humano, a vontade divina. Como humano, a vontade divina. Então, a inteligência e vontade. A inteligência e vontade. Tá? Então, vejam bem. É uma coisa importante agora. Jesus, então, ele tinha uma vontade divina. Tá? Isso vai estar a partir do 471 até 476. Ele tinha uma vontade divina e uma vontade humana, que era subordinada à vontade divina. Isso vai estar muito bem explicado, gente, no quarto concílio ecumênico. Olha o que diz aqui o concílio de Constantinopla, tá? 475 do Catecismo. Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divina e humana, não opostas, mas cooperantes, de modo que o verbo feito carne quis, humanamente, na obediência a seu Pai, tudo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. E continuando. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. Gente, para mim, o maior exemplo, que é uma coisa que eu nunca entendia, é Jesus no Getsemane, no Horto das Oliveiras, quando ele está em oração, ele sua sangue, e ele diz assim: Pai, se for de tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Gente, não sei se vocês já tiveram essa dúvida, mas para mim era uma coisa um pouco incompreensível. Como assim? Se Jesus é Deus, como que ele, antes de morrer, antes de se entregar, ele suou sangue, ele não queria morrer, e ele fala: Pai, que seja feita a sua vontade, e não a minha vontade. Por que isso, gente? Porque aqui é a vontade humana de Jesus. É o exemplo, para mim, é o exemplo mais claro disso. É a vontade humana de Jesus, que nesse momento, ele redime toda a humanidade, gente. Enquanto Adão... Olha que coisa... Gente, uma coisa muito importante é que, voltamos lá para o pecado original. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? A serpente, o diabo, tentou primeiramente quem? Eva. Quando nós lemos o texto do Gênesis, nós percebemos que Adão estava junto de Eva. Mas a serpente falava com Eva. E Adão,
ele, naquela oportunidade, ele teve a possibilidade de dizer não. Ele teve a possibilidade de proteger a sua mulher. Ele teve a possibilidade de ser o protetor, de ser aquele que protege a sua esposa. Mas ele não disse não para a serpente. Ele disse sim para a serpente e disse não para Deus. O homem Adão disse não para Deus. Agora vamos lá, tipologia bíblica, tá? Tipologia bíblica. Jesus é o novo Adão. Maria é a nossa Eva, a nova Eva. Maria, ela teve a possibilidade de dizer não para Deus na encarnação. Ela disse sim. Maria disse sim também perante uma árvore, o lenho da cruz, onde ela entrega o seu filho. Onde Simeão, lá na apresentação de Jesus, já previu para ela que uma espada traspassará seu coração. Maria entrega o seu filho. Jesus, como novo Adão, como o Redentor, o que ele veio fazer? Ele veio dizer sim para a vontade de Deus quando Adão disse não. Por isso que é necessário... Gente, por isso que quando a gente fala, mas para que estudar essas heresias, saber essas heresias, assim? Porque a vontade divina, a vontade humana, duas vontades. Isso é essencial. Por quê? Se Jesus só tivesse vontade divina, ele não nos redimiria. Vocês estão entendendo? Se Jesus tivesse só a vontade divina e não tivesse uma vontade verdadeiramente humana, o sim dele não valeria para a nossa redenção. Por isso que o sim de Jesus, a vontade de Deus, e o Horto das Oliveiras, o que aconteceu no Horto das Oliveiras é o quadro que nos mostra isso, quando o Senhor está suando sangue, e ele fala, não faça a minha vontade, afasta de mim esse cálice. Quem está falando isso? É a vontade humana. Gente, faz parte da natureza humana, gente, fugir da morte. Por quê? É da nossa natureza, desde a criação, nunca morrer. Mas nós morremos por causa do pecado. Então, faz parte da nossa natureza o medo da morte. Porque não é natural. No plano transcendental, se é que vocês me entendem. Hoje, nós podemos falar que é natural, mas não no plano da graça, tá? A morte não é natural no plano da graça. É natural no plano biológico aqui agora, depois do pecado. Mas, olha isso, por isso que a vontade humana fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, mas que não seja feita a minha vontade humana, mas sim a sua vontade. Mas aqui, gente, muito importante, tá? Voltamos lá para o 475. Quando se fala a vontade do Pai, nós estamos falando que é uma vontade da Trindade. Porque quando Jesus mostra para a gente a Trindade, ele fala, o Pai e eu somos um. E aqui, isso vai ser muito importante, porque, olha o que diz aqui. Cristo possui, 475, Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, a divinas, né, e humanas, não opostas, mas cooperantes. Agora que é importante. De modo que o verbo feito carne quis, humanamente, não seja feita a minha vontade, mas a sua, afasta de mim esse cálice, né? Humanamente, na obediência a seu Pai. Presta atenção. Tudo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Então, a morte de Jesus para nos salvar foi decidida na Trindade. Ele decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Tá? Então, a vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina. Por isso que esse gráfico fica bem interessante aqui, que mostra, né? A vontade humana segue a vontade divina de Jesus, que é a vontade do Pai e do Espírito. Não é maravilhoso isso aí, gente? Não é legal? Quando a gente fala, a gente vê isso e fala, nossa, mas ó, clareia, né? Porque o conhecimento, a gente vai amar mais Jesus.
Por quê? Porque a gente vê que essa situação dele assumir um corpo é fantástico. E aqui que é muito, muito interessante também, que o 474, né? Outra coisa que me chama atenção também, tá, gente? Antes de estudar e saber disso, quando Jesus fala, quando perguntado, ele fala que nem ele sabe quando vai ser a sua volta. Não é? Só o Pai sabe o dia da sua volta. Olha o que diz o 474. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Aquilo que ele diz desconhecer, então aqui o catecismo ele faz citação daqueles textos que ele fala que ele desconhece quando ele volta, quando ele vai voltar. Neste campo ele declara em outro momento não ser sua missão revelá-lo. Lá nos Atos dos Apóstolos ele fala que não é o momento, não é para ser revelado, ou seja, ele sabia, ele sabe, seu conhecimento divino, ele sabe quando ele vai voltar, só que não deveria revelar, mas o seu conhecimento humano não conhecia esse desígnio do conhecimento divino. E aí é muito importante o seguinte, gente, quando a gente fala aqui da vontade humana de Jesus, isso é interessante o seguinte, ó, o 472, que é uma coisa importante, como Jesus tem uma vontade humana, com inteligência e tem uma vontade humana, tem uma natureza humana com inteligência e vontade, né? O que a gente pode falar aqui? Essa natureza humana, essa alma humana, né? A alma humana de Jesus tem inteligência e vontade. Jesus, é possível falar, como foi lá em Lucas 2,52, que depois que Jesus é encontrado no templo aos 12 anos por Maria e José, o São Lucas diz que ele cresce, ele continua crescendo em sabedoria, tamanho e graça. Por quê, gente? A alma humana de Jesus, né? Ela precisou pela experiência, porque Deus não tem um corpo, concorda comigo? Deus não tem um corpo. Quando Deus assume um corpo humano, ele cria um corpo humano para ele, cria uma alma humana para ele, tá? O corpo e a alma humana de Jesus foram criados por Deus, para Deus, né? Quando ele cria, o que acontece? Ele vai aprender a ser humano. Por isso que ele crescia em sabedoria, em tamanho e graça. A alma humana de Jesus aprendeu pela experiência as coisas também. Ela tinha conhecimento das coisas divinas, mas aprendeu as coisas as coisas humanas aqui. Então, é meio difícil de entender, mas é importante saber isso, né? Por quê? Tudo foi redimido, gente, porque tudo foi assumido por Jesus. Isso que a gente tem que saber. Jesus, ele tinha um conhecimento da época dele. Jesus tinha um conhecimento da época dele. Jesus tinha um conhecimento do quê? Ele tinha conhecimento que ele divinamente ele sabia que um dia ia inventar um computador e ter a possibilidade de a gente fazer uma reunião online? Sabia, mas humanamente ele não sabia. Humanamente ele não sabia. Então, humanamente, ele não sabia muita coisa, mas divinamente ele sabia. Por isso que ele lia os corações das pessoas, por isso que ele conhecia o que estava dentro do coração das pessoas, por isso que ele conhecia tudo aquilo que estava passando por ele. Então, por exemplo, humanamente falando, gente, Jesus, quando estava carregando a cruz, na Via Crucis, humanamente falando, ele poderia não saber da missão, de que aquilo estaria redimindo a humanidade. Mas como ele é uma pessoa divina, tem uma natureza divina também, tudo aquilo que ele estava fazendo, ele sabia. Então, essa situação, que não há não há uma confusão. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todos os seus termos. Verdadeiramente homem em todos os seus termos. Para a gente acabar hoje, gente, vamos lá, está acabando. Jesus, então, ele assumiu um corpo humano. E a partir do momento que assumiu um corpo, aquela proibição de fazer imagens do Antigo Testamento acabou. Acabou. A proibição de fazer imagem acabou. Por quê? A partir do momento que nós vemos o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? As imagens são permitidas. E Jesus tem um coração. Ah, tá aqui, coração, desculpa, é coração de Jesus, né? O coração de Jesus é um coração humano que nos conheceu e nos amou.
E isso, gente, para encerrar, é muito bonito, porque quando nós falamos do Sagrado Coração de Jesus, porque Deus, gente, é espírito. Deus não tem um coração de carne. Agora nós podemos falar que Deus tem um coração de carne, porque a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo assumiu nossa humanidade. Tem um coração. E vamos encerrar lendo 478. Jesus nos conheceu e nos amou a todos durante a sua vida, sua agonia e paixão. Entregou-se por todos e por cada um de nós. Isso é muito importante, gente. Por cada um de nós. Aí cita Gálatas, São Paulo, Gálatas. Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aquele Deus feito homem, lá na cruz, o coração dele conheceu a cada um de nós. O coração humano dele e a natureza divina de Deus, olha que coisa, né? Que Deus Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Aquele coração humano, por estar unido à natureza divina do Senhor, conhecia cada um de nós. Naquele momento em que ele morria na cruz, ele pensava em mim, Vitor, em cada um de vocês, particularmente, né? Amou-nos a todos com um coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Então, por isso, vou retomar aqui. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Então, o coração humano de Jesus, que é o Sagrado Coração de Jesus, né, o próprio Deus, por meio daquele coração humano, o próprio Deus nos conheceu individualmente e nos amou individualmente para nos redimir e nos mostrar o seu amor. Então, gente, é isso que eu tinha preparado para hoje. Hoje fomos longe, né? Já tem mais de 1h30 que a gente está falando aqui, né? E mais uma vez, eu tenho que citar no final, né? Que agora, os textos bíblicos que nós vamos trabalhar essa semana, né? E aí agora, eu estou deixando para o final os textos bíblicos, por quê? Porque agora eu vou citar os textos bíblicos, não vou ler todos eles, mas vocês vão, aquilo que eu vou citar, vocês vão, por aquilo que foi falado, que nos foi ensinado pelo catecismo hoje, nós vamos ver com uma outra luz, percebam? No primeiro catecumenato crismal, vai falar do Lucas 18, 15 a 17. Jesus fala para vir as crianças, né? Então imagina, por que Deus ama as crianças? Então imagina, gente, aquele corpo humano, aquela alma humana de Jesus experienciando, né, experimentando o toque, o abraço de uma criança. Não é uma coisa maravilhosa? Nós que somos pais, quando a gente pega os nossos filhos bebezinhos e até grandes também, o toque, aquele abraço, sabe? Quando a gente pega um bebezinho de alguém, aquela coisa, aquela ternura, Jesus experimentou isso, né? Ele experimentou como um ser humano, igual, porque é verdadeiramente homem. E ele amou aquelas crianças com coração divino, com amor divino, desculpe. Por meio daquele coração humano, ele amou aquelas crianças com amor divino, por meio do seu corpo, da sua alma humana. Percebeu que coisa maravilhosa? E aí, no segundo catecumenato crismal, João 12, 44 a 47, que é maravilhoso isso aqui, né? Que vai resumir tudo. Esse eu vou ler, né? Jesus clamou: quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo, para que aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não a julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz. A palavra que proferi é o que julgará no último dia. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. O que falo, portanto, o falo como o Pai me disse. Gente, esse texto, ele dá para a gente trabalhar com os nossos catequizandos muito essa questão da vontade divina, da vontade humana que é subordinada à vontade divina, do próprio Deus que se fez homem, porque Jesus fala aqui que ele é a luz que veio ao mundo. Gente, é maravilhoso isso aqui. Esse texto dá para a gente trabalhar tudo isso que a gente falou agora. Primeiro catecumenato eucarístico. Vai falar da parábola do semeador, Lucas 8, 5 a 15. E aqui também a gente pode trabalhar de forma maravilhosa também, no sentido de que Deus se fez homem para semear em nós a semente divina, para nos fazer participantes da natureza divina, né? Porque a parábola do semeador é explicada claramente no sentido de nós acolhermos a boa nova de Deus. E o que é acolher a boa nova de Deus? É nos tornarmos participantes efetivos da natureza divina, né? Então, nós que temos um terreno, que aquele terreno deixa florescer aquela palavra, que aquela palavra nada mais é do que o próprio Deus, nós nos tornamos deuses. E o último texto do segundo catecumenato eucarístico, que fala sobre Caim e Abel, Gênesis 4, 1 a 16. E aqui a gente pode enfatizar o quê? A gente pode enfatizar o que a humanidade sem Deus é morte. A humanidade sem Deus é um irmão matando outro irmão. E por isso que Deus veio ao mundo, por isso que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, eu acabo por aqui, tá? Agradeço imensamente a paciência de vocês, de ficar me aguentando falar aqui durante 1h30, mais de 1h30, né? É bastante coisa, né? Mas sugiro que vocês leiam esses até o número 483 do Catecismo, gente, porque lá vai estar bem explicadinho, e dá para a gente meditar tudo isso, né? Meditar aos poucos e trabalhando, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Alguém tem alguma pergunta? Então, fiquem com Deus, tá bom? Se tiver pergunta, eu vou parar a gravação aqui, mas pode perguntar.